Quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais da nossa história? É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da semana. Outro dia eu tava pensando em quem são os artistas, quem são os criadores que me fazem pensar que a vida é incrível apenas ao lembrar das suas existências, ou quando eu escuto alguém pronunciar seus nomes, ou eu sou agraciado pelo privilégio de poder curtir alguma das coisas que eles fizeram. Eu cheguei em 3 nomes. Para mim são divindades artísticas, 2 deles são escritores. Um é o Júlio Cortázar, um escritor argentino que por motivos óbvios não vai estar nesse podcast. O outro é Toni Morrison, a escritora norte-americana e que é personagem de um dos próximos episódios que a gente vai ter aqui no livro da semana. O terceiro nome é sobre o qual a gente vai falar hoje aqui, e esse artista é John Coltrane. Quando eu penso na palavra música, eu penso em John Coltrane. E é muito comum nos diversos livros e documentários sobre ele que as tentativas de definições de especialistas atrelem a sua música a uma experiência espiritual. E de fato, isso é algo que vai percorrer a sua própria busca. Mas se nesse podcast não conseguirmos uma definição mais precisa do que essa, não vai ser uma grande surpresa. Ainda hoje, a obra desse artista que morreu em julho de 1967 continua sendo objeto de culto, de estudo e muita admiração. Então vamos conhecer e admirar um pouco mais sobre a vida e a obra desse gênio da música, John Coltrane. Eu não fui atrás de muitos números ou muitos fatos, principalmente sobre a importância de John Coltrane no cenário nacional. Eu, na verdade, me preocupo que as pessoas não tenham a dimensão exata de quem é John Coltrane. Porque falar de John Coltrane, para mim, é como falar de Shakespeare, é como falar de Mozart. John Coltrane era um gênio absoluto, o maior sax tenor que o jazz já teve. E para começar a falar de John Coltrane, é inevitável tocar no nome de outro gênio da música, gênio do jazz, que também vai estar aqui no Negro da Semana, que é Miles Davis. O ano é 1957 e Coltrane faz parte do que é um dos mais inovadores grupos de jazz já criados, o Miles Davis Quintet. Imagine-se agora em Nova York. Vamos lá, eu crio um clima aqui e você e eu também estamos no Café Bohemia, um jazz club localizado no Greenwich Village. Então, sente o clima. E ali está o jovem John Coltrane, com seus 31 anos de idade, ao lado de um cara que era o pioneiro em tudo que era novidade, um virtuoso em matéria de jazz. Miles Davis, é preciso entender, era visto como antecessor de tudo o que viria então nesse gênero musical. Antes de tocar com Miles Davis, no entanto, Coltrane já havia tocado na banda de um outro enorme nome do jazz, que foi Dizzy Gillespie. Isso aconteceu de 1949 a 1950, 1951, quando a banda deixou de ser uma big band e se estruturou num formato menor.
Em 52, ele toca na banda de Earl Bostic e depois vai para a banda de John Hodges em 54, onde fica até ser expulso por seu vício em heroína. E é aqui que a gente volta para junto de Miles Davis, porque em 1955, Joe Coltrane recebe um telefonema desse gênio para se juntar ao grupo que ele estava formando. A banda contava com o pianista Red Garland, o baixista Paul Chambers e o baterista Philly Joe Jones. E tocar com Miles Davis colocava Joe Coltrane finalmente no nível estratosférico que ele merecia. A primeira gravação do Miles Davis Quintet aconteceu em outubro de 1955, mesmo ano em que Coltrane se casou com uma moça da Filadélfia, Naima Grubbs, que depois viria a ser homenageada com uma música com o seu nome, que foi o segundo som que eu toquei aqui no podcast. Naima, esposa de Coltrane, já tinha uma filha, Antônia, que foi a primeira experiência de Coltrane no papel de pai. Conta-se a história em que ele tocou uma noite inteira e, após receber seu cachê, caminhou uma longa distância à noite até em casa para economizar o dinheiro com o transporte e poder, no dia seguinte, comprar um sapato novo para sua enteada, que ele criou como uma filha. Quinteto de Miles Davis, recém-casado, uma família. Talvez tudo tivesse corrido bem pro Coltrane se não houvesse aquele fantasma constante a rondar suas noites ao lado da banda, o vício de Coltrane em heroína. E era um momento em que estes grandes nomes do jazz lidavam com a ideia equivocada de que as habilidades artísticas aumentavam com o uso de drogas pesadas. Charlie Parker, com quem Joe Coltrane tocou em 1946, na banda King Colacs Band, era exemplo disso. O saxofonista, que é preciso fazer um parêntese aqui, inspirou Julio Cortázar no seu conto O Perseguidor, foi um usuário a vida inteira de heroína, morrendo de ataque cardíaco aos 34 anos. Coltrane, nesse período, toda noite tocando em bares repletos de traficantes, estava injetando heroína e extremamente viciado na droga, além de também beber muito. Miles Davis falou sobre Coltrane que ele, nessa época, aparecia nos shows com roupas com as quais parecia ter dormido. Então, no verão de 1956, apenas 1 ano e 6 discos gravados com Miles Davis Quintet, Coltrane é demitido da banda por seu vício em heroína. Foi uma queda longa, do ponto de maior prestígio ao nada, e Coltrane precisa tomar uma decisão para não acabar do mesmo modo que Charlie Parker. Vamos fazer um corte aqui para falar um pouco da origem de Joe Coltrane, esse filho único de família metodista, nascido na cidade de Hamlet, na Carolina do Norte, em 1926. Neto de pastores, filho de um alfaiate que tocava violino e ukulele e de uma mãe que cantava no coro da igreja, Coltrane cresceu ligando a música ao sentimento de espiritualidade. Duas realidades para ele unidas desde o princípio. E essa união parece falar muito sobre o DNA da gênese musical de John Coltrane. Em 1939, com apenas 13 anos, Coltrane perde seu pai, seu tio e seus avós. Tudo isso no intervalo de apenas 1 mês. Sua mãe começa a trabalhar como doméstica para sustentar a família e os estudos de Coltrane, que começa a tocar clarinete na escola. Não demora muito, Coltrane migra para o saxofone alto, influenciado por ouvir Johnny Dodges na banda de Duke Ellington no rádio,
Após a escola, Coltrane se muda para Filadélfia e passa a trabalhar em uma refinaria de açúcar. Também passa a frequentar a Ornstein School of Music. Depois disso, ele começa a tocar em alguns bares. O período é interrompido por seu ingresso na Marinha em 1945, onde toca clarinete na banda militar. Depois disso foi aquela sequência de bandas até o momento em que voltamos, pós-demissão da banda de Miles Davis. Não sei por que ele me escolheu. Talvez ele tenha visto algo na minha música que pudesse desenvolver. Eu tinha o desejo de ser o mais original que conseguisse, mas ainda havia muito a aprender. Estas são palavras de John Coltrane, estupefato pelo convite de Miles Davis a integrar a sua banda. Após a demissão da banda de um artista que admirava tanto, como é que o John Coltrane ia saltar dessa grande queda tão alta para um novo momento como músico? Quando ele chegou à beira do abismo, decidiu que não podia continuar ali. John Coltrane decidiu se livrar do seu vício, sem ajuda, sem clínica, sem médicos. Ele simplesmente se trancou no quarto apostando na sua própria força e na sua fé até se livrar do vício. E depois de um tempo de muito sofrimento, as coisas então pareciam começar a decolar. Em 1957 foi, segundo Coltrane, o seu despertar espiritual. É provavelmente o momento em que ele mais passou a devorar livros sobre diferentes religiões. A busca pelo significado na humanidade é algo que sempre esteve presente, sempre esteve entrelaçado na busca dele, de como ele queria tocar a sua música. Isso nunca acabou, na verdade, chegando a um extremismo experimental nos seus últimos trabalhos. Mas a gente está ainda em 57. Coltrane está de volta a Nova York. No mesmo ano ele começa a tocar no quarteto de Thelonious Monk, com o qual grava 4 álbuns. Coltrane está cheio de energia, tocando com o gênio Monk e está em seu ápice. É em setembro desse ano que grava um disco como líder, pela primeira vez. O nome é simplesmente Coltrane e passaria a ser chamado depois como First Train. Esse foi um período de muita experimentação para Coltrane. Foi nesse momento que ele começou a desenvolver uma técnica que se baseava em várias notas rápidas tocadas em legato, que é uma ligação de notas de forma sucessiva, sem haver nenhum silêncio entre elas. Isso passou a tornar os seus solos mais longos. Essa técnica se tornaria uma das suas marcas registradas. E mais tarde, em 1958, o crítico musical Ira Gittler, da revista de jazz Downbeat, cunharia a expressão Sheets of Sound para caracterizar essa técnica. Clareza de quem era e de onde queria chegar. É esse momento que John Coltrane está vivendo. Um momento ainda mais rico do que quando tocava com Miles Davis. Essa música, So What, do álbum do Miles Davis, Kind of Blue, é um indício muito preciso do que John Coltrane iria se tornar nos anos 60. É o detonador da sua explosão. E esse álbum foi gravado exatamente no período em que John Coltrane estava gravando Giant Steps, que foi algo sem precedentes. É um álbum em que todas as músicas foram compostas por Coltrane, e é um petardo atrás do outro.
Foi esse álbum que mostrou que ele era tão brilhante como compositor quanto saxofonista. Eu quero fazer aqui um parêntese muito especial para a 7ª música do álbum, Mr. PC. Esse som, cujo nome é uma homenagem ao baixista Paul Chambers, que acompanhou Coltrane por anos, é muito provavelmente minha composição preferida de John Coltrane, e é até hoje uma das preferidas dos músicos de jazz em suas improvisações. Em 1961, ao fazer uma releitura de extrema complexidade harmônica de My Favorite Things, do musical da Broadway The Sound of Music, Coltrane se tornou um sucesso nas rádios também. Também é de 1961, um álbum gravado ao vivo no clube de jazz Village Vanguard. Um LP com uma improvisação de 16 minutos da música Chasing the Train. Esse disco apresenta em sua maioria músicas experimentais, influenciadas por estilos pelos quais Coltrane tinha grande apreço, como música indiana principalmente. Durante este período em que Coltrane mudou radicalmente seu estilo, críticos da época dividiram suas opiniões em relação a ele. Em 1961, a revista especializada Downbeat citou Coltrane como tocador de anti-jazz. Com estilo em pleno desenvolvimento, a determinação de Coltrane era de fazer de cada performance uma única expressão, como ele mesmo disse sobre a sua música. Em 1963, uma demonstração de ódio movida pelas tensões raciais que tomavam especialmente o sul dos Estados Unidos culminou em um atentado à bomba a uma igreja na cidade de Birmingham, que matou 4 crianças e feriu outras 17 pessoas. Poucos meses depois, Coltrane compôs Alabama, uma elegia que parecia gritar de dor e cuja melodia Coltrane dizia ter sido influenciada pelo discurso de Martin Luther King sobre o ocorrido. These children, unoffending, innocent, and beautiful, were the victims of one of the most vicious and tragic crimes ever perpetrated against humanity. And yet they died nobly. They are the martyred herons of a holy crusade for freedom and human dignity. Logo após seu casamento e o nascimento de 2 de seus 3 filhos,
Em 1965, Joe Coltrane se refugiou no segundo andar da sua casa para compor esse disco que é considerado sua obra-prima. A Love Supreme é uma grande declaração de amor, à sua fé e no amor em Deus. O álbum possui 4 movimentos: Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm, sendo que esse último é um arranjo baseado em um poema feito para Deus por Coltrane e impresso no álbum. Coltrane toca nessa música quase exatamente cada nota para cada sílaba do poema, baseando suas frases nas palavras. O álbum foi um grande sucesso de crítica e comercial. Nas composições e nos álbuns seguintes, Joe Coltrane passaria a expressar o seu grande interesse pelo avant-garde jazz, promovido por nomes como Albert Ayler, que o influenciou como a dissonância do seu trio de jazz. Suas gravações, então, começavam a mostrar uma crescente abstração da forma de tocar, utilizando-se de multifonia, overtones e um registro altíssimo. O álbum Ascension, uma peça de 40 minutos de duração, dividida em 4 partes, é um exemplo muito claro disso. Nesse período é muito provável que o Joe Coltrane tenha usado LSD, o que contribuiu para essa procura do sublime e da transcendência cósmica, contida no período final da sua carreira, em gravações e em álbuns considerados incompreensíveis para muitos dos seus ouvintes. Em 17 de julho de 1967, aos 40 anos de idade, Joe Coltrane faleceu em decorrência de um câncer no fígado. Numa entrevista em 1968, o saxofonista Albert Ayler revelou que Coltrane estava consultando um curandeiro hindu para se tratar, ao invés de usar a medicina ocidental. Isso foi negado mais tarde por sua viúva, Alice Coltrane. A grande influência de Joe Coltrane no jazz, tanto no mainstream quanto no avant-garde, continuou crescendo mesmo depois da sua morte. Ele inspirou uma geração inteira de músicos de jazz, além de músicos de outros gêneros, como Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Doors, entre muitos outros. Em 1965, ele entrou para o Downbeat Jazz Hall of Fame e foi póstumamente premiado com o Grammy Lifetime Achievement Award em 1992. A Igreja Ortodoxa Africana St. John Coltrane de São Francisco considerou em 1971 Coltrane como um santo, incorporando a sua música em suas letras e orações. Durante sua carreira relativamente breve, Coltrane gravou mais de 100 álbuns, tanto ao vivo como em estúdio. Especula-se que a família de Coltrane esteja de posse de diversas obras inéditas do músico. Coltrane acreditou não somente na estrutura da música universal que transcendia distinções étnicas, mas também que certos sons e escalas poderiam produzir sentidos emocionais específicos. Sobre isso ele falou: "Eu gostaria de levar para as pessoas algo como a felicidade. Eu gostaria de descobrir um método que, se eu quisesse que chovesse, choveria imediatamente. Se um dos meus amigos estivesse doente, eu gostaria de tocar uma certa música e curá-lo. Se ele estivesse falido, tocaria uma música diferente e ele receberia imediatamente todo o dinheiro de que precisasse."
A gente termina aqui esse episódio de Negro da Semana. Se você curtiu, siga o podcast nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por @Negro da Semana. E não esqueça de compartilhar o podcast por aí, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais da história. Eu sou Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.